Bom, então nós gostaríamos de dar as boas-vindas para todas e todos que estão participando dessa semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que nós estamos organizando na URGS. Na verdade, são uma série de eventos que acontecem paralelamente nessa semana, de 8 a 12 de março, e que foram organizadas pelo coletivo de professoras mulheres da Faculdade de Direito. Hoje, não sei se vocês sabem, mas nós já somos 25% do corpo docente. Ou eu poderia dizer, nós ainda somos apenas 25% do corpo docente. E no sentido, né, de valorizar esse momento, de também valorizar um momento histórico importante, que foi recentemente a eleição da primeira mulher diretora da Faculdade de Direito, professora Cláudia Lima Marques, da primeira mulher vice-diretora da Faculdade de Direito, professora Ana Paula Mota Costa, em 120 anos de história da faculdade, nós então resolvemos, né, aqui numa dessas ações, em homenagem à Semana da Mulher, organizar um evento para conhecer melhor uma personalidade da política jovem, progressista, que foi a vereadora mais votada nas últimas eleições, né, como vereadora aqui de Porto Alegre. Então, estamos recebendo hoje para uma entrevista informal, no sentido de conhecer melhor a Karen Santos. Então, muito bem-vinda, Karen, ao nosso espaço aqui. E para levar adiante, né, essa entrevista, nós estamos contando, né, com os professores Cristina Pezela, professor Rafael Costa, a professora Kelly Brant, né, e o professor André Perin Schmidt. Então, todos nós vamos, de acordo com as suas áreas de conhecimento, tentar formular algumas perguntas, Karen, para que a comunidade te conheça melhor, porque nós entendemos que tu já és e pode ser ainda mais, né, conhecida e constitui uma inspiração para as nossas alunas mulheres, né, para a comunidade feminina de Porto Alegre. Então, seja muito bem-vinda a esse espaço da Faculdade de Direito da URGS. Então... Obrigada, gente, pelo carinho, pelo convite, pelo espaço. Tamo junto. Imagina, nós que te agradecemos pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco hoje. E, bom, a Karen Santos, então, ela foi a vereadora mais votada com mais de 15 mil votos nas últimas eleições e ela faz parte do PSOL. Karen, para inaugurar... Fala assim. Ela integra o PSOL. Para inaugurar esse momento, eu vou fazer uma pergunta bastante assim informal e pessoal, né? De onde surgiu e quando surgiu o teu interesse pela política? E por que tu entendes que a participação feminina na política ainda é tão tímida? Né? Não só em Porto Alegre, mas no país como um todo. Enfim, a participação das mulheres na política é tímida porque a gente tem uma condição de trabalho, uma condição de vida bastante desigual aos dos homens, né? Uma condição de exploração do trabalho, de dupla, tripla tarefa doméstica, a questão do próprio machismo, do que significa uma sociedade fundada no patriarcalismo. Então, acho que isso são constituições históricas do nosso país, né? Um país pautado em escravização, pautado em estupro, em miscigenação forçada. Acho que todos esses processos impactam. A galera às vezes tem aquela ideia de que a história começa a partir do momento que tu vem ao mundo. E não, a gente é determinado o tempo inteiro dessa forma, o dia que a gente é parido pelo ventre das nossas mães. Assim. Inclusive, a forma com que a gente é parida são formas constituídas socialmente, sabe? Então, é legal a gente desnaturalizar, porque a gente também tira essa sobrecarga do indivíduo, né? Que é uma falta de competência, que é uma falta de mérito, que tu que não estudou, que as mulheres têm mais dificuldade, que as dificuldades são biológicas, todo aquele senso comum que pauta a nossa sociedade, eu acho que a gente vai desconstituindo com debate, com reflexão, com análise. Assim. Então, as mulheres estruturalmente estão subordinadas ainda aos cargos de pior remuneração, de maior taxa de rotatividade, de maior tempo de exploração do trabalho. Ainda cabe a nós o cuidado dos filhos, a educação, a saúde do lar, da família. E eu acho que tudo isso dificulta, assim, porque
se dedicar à política demanda um tempo, né? Demanda um tempo, demanda um recurso, tu tem que acessar a bibliografia, tu tem que participar de congresso, tu tem que viajar, né? Espaços que são constituídos ainda majoritariamente por homens que têm dificuldade de compartilhar o poder pela própria educação sexista, que também, né, foram forjados dentro de uma sociedade que coloca para eles determinadas responsabilidades e determinadas condutas que fazem com que eles tenham muita dificuldade de conseguir compartilhar poder, construir junto. Às vezes não é maldade, né? Não é só aquela questão do machismo quanto um instrumento de opressão e de dominação. Às vezes é reprodução mesmo do machismo estrutural. Então, é legal na sociedade hoje, que está tudo tão polarizado, a gente conseguir ir colocando isso na mesa, assim, não todo mundo é formado numa sociedade machista, racista, em determinados momentos a gente reproduz mais ou menos isso e não tem problema, sabe? O problema é a gente não identificar isso enquanto motor de desigualdades que permanecem, se reproduzem, assim. Então, nós mulheres temos essa batalha de, além de lutar contra o fenômeno, ainda ter que explicar o fenômeno de uma forma didática para a gente forjar uma próxima geração de homens e mulheres que tenham mais compreensão de que sistema é esse, né? Que utiliza das nossas diferenças o tempo inteiro para nos subjugar, para nos dividir, para nos desunir, para nos explorar, né? E eu entrei na política por causa do movimento estudantil da URGS. Antes eu fazia política, só que é isso também, a gente é educado que fazer política é determinadas caixinhas, assim, fazer política é um movimento sindical, fazer política é um movimento social mais clássico, fazer política é estar num diretório acadêmico, no centro estudantil. E boa parte das coisas que a gente faz de política não são consideradas pelo senso comum como políticas, assim. Então, depois refletindo isso, assim, essa pergunta vem sempre, né? O que te fez estar vereadora? O que te fez se interessar por tudo isso, assim? Aí eu comecei a refletir que antes mesmo do movimento estudantil, eu tinha uma baita de uma contribuição desde a minha família, desde os espaços assim que são demarcadores também da minha raça, do meu gênero, da minha classe, que me permite eu chegar no movimento estudantil. Eu entro na URGS antes das ações afirmativas, assim. Então, era eu a única estudante negra, eu e mais uma na minha barra. E, enfim, antes também estudei sempre em colégio particular, boa parte da minha estadia foi em colégio particular também, a única negra na sala. Então, são discussões assim de sobrevivência dentro desses espaços exclusivos da branquitude, que eu já tenho uma memória constituída antes mesmo do movimento estudantil. E no movimento estudantil me incomodava muito assim essa forma de pautar discussões, de colocar sempre a raça e o gênero em caixinhas dissociadas do debate de conjuntura, da situação política, né? Parecia que a gente vivia as mulheres no mundo das mulheres, os negros, sabe, que isso não tinha a ver com a agenda mais geral, assim. Então isso sempre me incomodou. De onde é que veio esse incômodo? Veio da minha trajetória, da minha família, das pessoas, né, que constituíram a Karen antes da Karen Santos ser a figura pública Karen Santos, assim. Então foi a capoeira, a escola de capoeira do Guerreiros Mestre Farol, foi o Terreiro da Manhana, né, de Ejexá, foi o Floresta Aurora, da qual o pai era conselheiro, né, um dos primeiros clubes negros de Porto Alegre, e fiz parte da juventude desse clube negro por um tempo, né, até meu pai se distanciar. E eu acho que são essas constituições que também me permitem chegar no movimento estudantil não como uma página em branco, assim, já tendo algumas dimensões daquilo que me incomodava, daquilo que eu achava que era importante a gente interseccionalizar, assim. E aí depois foi a criação do Coletivo Alicerce, né, que é a coletividade que eu faço parte, que a gente constrói a partir das lutas de 2013 contra a Copa, contra o aumento da passagem, contra todos e todos. Era uma pauta bem grande, assim, que fez as pessoas irem para a rua, né, do jeito que foram, com a raiva que foram, com a espontaneidade que foram. E lá a gente começou a pensar que não dava mais para ser movimento estudantil. Eu já estava me formei na URGS em 2013, né? E a gente queria fazer um coletivo que não fosse só um movimento estudantil. Eu já fazia parte do Negração, que é um coletivo que também a gente ajudou a criar, que era o primeiro coletivo de estudantes negros da URGS. Não dava só para ser discussão do racismo desassociado. A gente entrava em várias discussões, assim, será que a luta do transporte é uma luta nossa? Eu me lembro das reuniões, assim, do coletivo Negração, porque a galera tinha desacordo, sabe? Porra, se transporte não é uma luta dos negros e das negras, o que vai ser? Então, a pós-modernidade nos colocou em caixinhas e a gente não consegue mais combinar a luta pelos direitos e como isso atravessa o nosso gênero, a nossa classe. O Alicerce é uma iniciativa
para tentar recompor isso, sabe? Então, tem sindicalista, tem desempregado, tem comunidade, tem batuqueiro, tem gente que se organiza nas religiões de matriz judaico-cristã, e a gente vai tentando, né, dentro daquilo que nos unifica, que essa vontade de lutar e de mudar as coisas pela raiz, é algo que a gente vai, inclusive, nos reconhecendo, assim, né? Porque falta uma identidade, né, que nos unifique. O que é o povo brasileiro? É tanta coisa, né? O que nos unifica? Então, a gente está também em busca dessa identidade, assim, para nos dar mais coesão e nos dar mais potência, né? Porque a gente está muito disperso, assim, lutando contra um sistema muito coeso, muito organizado e muito centralizado. Então, a gente precisa pensar a organização política do nosso povo, que venha de baixo para cima e que reflita, que seja pautado por coisas que sejam reais, das pessoas que vivem do próprio trabalho, não coisas da vanguarda, não coisas só do sindical, não são coisas só do movimento estudantil, é uma parcela muito pequena do nosso povo, sabe? Tem que ser uma fusão de todos esses interesses e junto com o debate, com análise, com formação política, a gente vai buscando caminhos para a nossa luta, né? Então, o Alicerce veio disso, ajudei a criar o Alicerce, em 2016 a gente resolve concorrer para falar com mais gente, né? E desde então a gente vem nessa caminhada aí, que é a campanha do povo que batalha. Fenomenal, adorei. Não podia ser mais completa a tua apresentação, Karen, aqui. Bom, eu já surgiram milhares de outras perguntas aqui a partir da tua resposta, mas eu vou seguir aqui a ordem, né? Que nós coordenamos uma hora que nós temos, eu volto para alguns questionamentos, tá certo? Obrigada. Professora Obrigada. Kelly. Karen, entende porque tu foste a vereadora mais votada. Eu realmente fiquei assim, sabe quando você... bom, eu fiquei sem palavras, esse é isso. E eu fiquei pensando e vieram uma série de coisas. Pensa só, na faculdade de Direito, hoje nós somos 25% de mulheres, nenhuma é negra. E em toda a faculdade de Direito, nós só temos um professor negro. E às vezes a gente acaba, como que eu vou dizer? Se relacionando. O professor Ângelo. Meu colega de departamento, atual chefe do Departamento de Ciências Penais. Eu sou a vice dele. Baita. Então, temos um. Né? É essa coisa, né? Só temos um ou temos um. A gente sempre fica nesse dilema. E uma coisa que você comentou assim é importantíssima e me chamou, assim, me tocou muito. Nós somos seres integrais. A gente não é rótulo, né? Eu não sou só mulher, ou eu não sou só isso, eu não sou só sindicalista. Eu sou um ser que convive com várias coisas e muitas pautas me tocam porque elas são da minha vida. E não faz sentido eu segmentar as coisas. Então, E nesse sentido, você foi falando dessa questão dessa demanda coletiva, desse trabalho coletivo, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque eu imagino que seja bastante desafiador, especialmente agora, nesse período da humanidade, em que nós vivemos de maneira muito individualista, é o mandato coletivo. Então, eu gostaria muito, Karen, que você pudesse nos falar sobre como é essa experiência, como você vê isso, como isso se articula, porque é muito difícil... para mim, imaginar isso. Geralmente as pessoas chegam com o mandato do eu, né? Eu penso nisso, eu represento isso, eu sou isso. Esquecem, inclusive, muitas vezes, que estão pelo menos dentro de um partido, né? Então, e ir para sair do eu e ir para o nós, eu acho que é um desafio muito grande. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco disso. Obrigada. Tranquilão. Então, Kelly, tem vários tipos de mandatos coletivos, assim, para nós também foi uma novidade, porque quando a gente se fez a opção de concorrer, para nós não existia ainda essa coisa de mandato coletivo, assim, para nós, né, a gente é o Alicerce, a gente é uma organização política, né, assim como o pessoal tem várias correntes internas, a gente, né, não é uma corrente interna, a gente tem pessoas que são filiadas ao pessoal, mas tem pessoas que não são, a gente não obriga ninguém a se filiar, nesse sentido, assim, porque o partido muitas vezes está meio distante da militância mais orgânica, das lutas mais reais, então a gente não coloca como um pressuposto tem que estar afiliado ao PSOL, assim, a gente deixa as pessoas terem as suas experiências e terem essa liberdade de querer ou não se filiar, mas não existia, assim, esse debate como veio desde 2018 para cá, que acho que veio com a bancada
ativista lá em São Paulo, eu estou percebendo agora, porque teve algumas cisões da bancada ativista, como é que funcionava a bancada ativista, assim, que eram co-deputadas, co-vereadoras, eles usam esse termo, e era composto por outros partidos políticos que não só o PSOL. Isso daí já me deu um nó na cabeça, assim, porque era a Rede, Sustentabilidade, era o PSOL, tinha ativistas independentes, tinha ativistas do PT, e para nós, assim, o que nos unifica enquanto coletivo é um debate programático, é um debate do que fazer em relação a uma análise da situação política, sabe? Qual é a tarefa que está colocada para o coletivo dentro disso? Não é uma frente de ação, né? Uma frente que se compõe de diversos partidos para fazer outras lutas ou lutas mais específicas, né? Então, eu estou percebendo que tem essa diferenciação dos mandatos coletivos que estão sendo apresentados enquanto tal, assim, normalmente são co-deputadas, co-vereadores. Ali só tem uma figura pública, que é a Karen, mas a Karen é uma construção coletiva, né? Ninguém conhece a Karen mesmo, né? Demônio da Karen. Ninguém conhece a Karen, né? As pessoas conhecem o que a Karen é, o que a Karen faz. Tribuna, eu levo as discussões do coletivo para dentro de um espaço institucional. É mais uma tarefa dentro de um monte de coisa que o coletivo faz. Inclusive a construção da figura pública da Karen, né, mais geral para a cidade, mas a gente tem as nossas figuras públicas de trabalhos, de comunidade, a gente tem as nossas lideranças em construção, até porque a ideia é multiplicar Karens, né, que a gente consiga trabalhar com o parlamentarismo e tirar um pouco desse fetiche que existe em torno do parlamentar, da figura pública, que é quase como uma estrela, assim. A esquerda deseduca muito nesse sentido, porque trata os nossos parlamentares como se fossem subcelebridades, sabe? E isso é muito ruim, porque coloca a responsabilidade que tem que ser no marco de uma coletividade, de um povo, porque são tarefas grandes. Quando a gente fala de lutar contra um sistema de opressões e de exploração, nós não precisamos de messias, né, para nos guiar por esse caminho tortuoso. Eu acho que essa política vem levando o nosso país para o fracasso, assim, de acreditar que são pessoas que, iluminadas com as suas decisões, vão conseguir chegar em síntese, e isso é bizarro. Assim. Então, a gente tenta contribuir com uma educação diferente. O coletivo alicerce ele vem muito nesse sentido. A gente acha que o vereador, o parlamentar, ele tem que estar subordinado às decisões dos coletivos. Não dá para a Karen sair tomando posições em relação ao PSOL, em relação à própria coletividade, sem que isso seja de comum acordo. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma burocracia, assim, de tudo tem que passar por todos. A gente tem um debate que nos permite, dentro dessa discussão, nos posicionarmos. Então, tem coisas que é uma obviedade que o coletivo é a favor. Então, tem um certo grau de flexibilidade nesse sentido, mas tem coisas que a gente não. Isso daqui não dá para a gente tomar essa decisão sozinho. Não dá para o mandato. A gente está discutindo agora um projeto sobre a terceirização, né, para a criação de um fundo contra as empresas que dão um calote, e normalmente é o município, é o estado que tem que acabar arcando com todos os custos trabalhistas. E quem mais sofre são as trabalhadoras terceirizadas. Nós temos uma discussão de lutar contra a terceirização. Somos contra a terceirização, mas ao mesmo tempo é isso. A gente sabe que a terceirização existe e a gente precisa ver formas de que esses trabalhadores não sejam tão penalizados por causa da estrutura da terceirização. Isso é uma discussão muito complicada, porque a gente não quer reformar, a gente não quer amenizar a terceirização, mas, ao mesmo tempo, a gente quer garantir melhores condições de trabalho para essas mulheres, sabe? Então, é uma discussão que a gente, ali dentro do parlamentarismo, a gente está sempre caminhando no fio da navalha, né? Para não cair num reformismo, não cair nas pautas mínimas e esquecer contra o que nós estamos lutando. Né? Meu papel lá dentro não é amenizar o capitalismo, mas mostrar as contradições do capitalismo, mostrar a contradição das reformas, dos ajustes, mas, ao mesmo tempo, pensando que são trabalhadores e quem é que é o nosso povo, né? Quem é a classe trabalhadora brasileira, se não um perfil extremamente precarizado. Então, isso é uma discussão que, se eu tomar uma decisão, se o mandato tomar uma decisão sem passar pela coletividade, vai dar crise, vai dar treta, as pessoas vão ser questionadas, não vão conseguir argumentar, não vão conseguir compreender. Então, para o nosso próprio processo constitutivo, formativo, é interessante que tudo passe pela coletividade, assim, sabe? Demora mais, às vezes eu não consigo tomar decisões numa mesa de negociação. Às vezes eu digo, vou ter que consultar a galera, né? Ainda mais por ser mulher, ainda mais por ser negra, sabe? Eles estão acostumados lá dentro, o ritual é esse, o parlamentar decide tudo, sabe? E isso é muito complicado, assim, porque
às vezes substitui o movimento social, às vezes substitui o protagonismo que tem que ser do povo, tem que ser daquele setor que está, né, indo para a rua, abrindo mão, sabe, se colocando o seu corpo na linha de frente, e tem coisas assim que está tudo muito bem orquestrado para o parlamentar decidir. Isso eu acho que é uma puta sacanagem, sabe, que existe e faz parte do ritual do parlamentar, faz parte do ritual da Câmara de Vereadores, assim como da Assembleia, tomar decisões e que a gente não consegue ter tempo de debater isso com as nossas bases, né? E eu, na dúvida, eu prefiro, né, ir pelo ficar contra, ficar em cima do muro, não ter que me posicionar. Então, eu sempre digo para as pessoas, não sou obrigada a me posicionar o tempo inteiro, né, em relação a toda a polêmica que surge, a galera espera muito que se posicione, né? E tem vezes que a gente não acumulou maturidade, né? E eu acho que trabalhar em coletivo permite isso. Estou acompanhando que mandatos coletivos estão tendo problemas justamente por causa dessas questões que eu estou trazendo aqui, né? Não adianta ter um nome coletivo e não saber trabalhar enquanto coletivo, né? Então tem lá as deputadas, os co-deputados, mas as coisas não estão passando por todos, não está tendo instrumento, mecanismo de debate, sabe? Então, deu. Eu estava só no copo de dados, gente do céu, comeu todinho. Agora eu liguei o Wi-Fi que chove e a gente tem que ligar, desliga o Wi-Fi, porque o Wi-Fi não funciona com chuva, né? Nem parece que é sinal, parece que é... Mas, enfim, deu para pegar um pouco, assim, a minha crítica. Acho que todo mandato ele é coletivo, ninguém se elege sozinho, né? Tu tem uma equipe que trabalha para ti. Normalmente é uma relação bem mercadológica. Tu paga, as pessoas fazem campanha e depois tu acaba assumindo... Ah, não, a partir de agora eu assumo, eu defino quem é os cargos. Nós não, a gente... todas as decisões passa por discussão entre a coletividade. Demora mais, demora. A gente, por exemplo, demorou 6 meses para fechar a equipe, né, do mandato, porque a gente não tinha pessoas que pudessem cumprir essa tarefa, né, que é uma tarefa de muita responsabilidade, é receber para militar, é receber para fazer aquilo que tu mais ama, que organiza já a tua vida, é um puta de um privilégio, sabe? Só que ao mesmo tempo é muito deslumbrante, né? Então tem que ter um pé no chão para a gente não... É perfil, sabe? Então a gente vai estar se estruturando ainda em saber o que é o mandato para nós, o que é o mandato para o coletivo. Esse ano ainda agora a gente vai fazer um seminário para ir afinando isso, porque não está dado, sabe? A gente entrou e o nome, o rótulo coletivo vai garantir ter instância, vai garantir ter debate, sabe? O processo para nós é mais interessante do que só a capa, né? A capa é um slogan que agora está na moda, amanhã pode não estar, dependendo da frustração que esses mandatos vão ter, assim. E pelo que eu estou acompanhando, esses que são compostos mais por frentes, né? Vários partidos compondo um mandato só, é difícil, porque tu tem desacordo programático do que fazer em relação ao parlamentarismo, defender ou não defender uma democracia do jeito que ela está, sabe? São questões assim que minimamente um debate programático tu tem que ter, porque senão vai dar problema. Karen, muito obrigada. É exatamente sobre esse processo, porque a gente conhece os rótulos prontos, mas esse trabalho de dentro eu acho que o que a gente mais precisa conhecer, compartilhar, e quem sabe, né, a gente te convida para vir falar depois um pouco mais, em outros momentos, quem sabe presencialmente daqui um pouco, né, sobre essa experiência, porque ela é muito rica e ao mesmo tempo muito desafiadora. Eu te agradeço muito por compartilhar com a gente. E agora eu devolvo a palavra para a Vanessa ou eu já passo para o André? Bom, já vamos na sequência, né? Nós já vamos passar a palavra para o professor André, né? Eu só fiquei pensando aqui na questão da ressignificação, Karen, que vocês estão propondo, da própria noção de democracia interna aos partidos, né? Porque a queda da democracia interna, mesmo dos países, dos partidos progressistas em diferentes países, que gera esse culto, né, à personalidade, né? Eu achei assim genial, assim, de repente é realmente uma proposta, né, de ressignificação. Professor André, por favor. Obrigado, muito obrigado pela palavra. Muito bem, então é uma honra participar dessa entrevista com a vereadora Karen. Eu estou aqui hoje como admirador. Eu sempre acompanhei a trajetória da vereadora
e fico muito feliz de ter essa oportunidade. Gostei muito já das primeiras respostas e mostra que, de fato, ela está muito preparada e realmente faz jus a ser a vereadora mais votada. Eu vou trazer aqui a minha participação para o meu assado, né? Eu fui orientando da professora Cláudia Lima Marques, que é hoje a primeira diretora mulher, né, da Universidade Federal, e a minha pesquisa, que há muitos anos eu faço com a professora, é na área do superendividamento. E a gente, desde 2012, que elabora um projeto de lei para ajudar os superendividados. Esse projeto acabou não vingando, ele virou um outro projeto de lei, que é o 3515 de 2015, no Congresso, para tentar, de outra forma, contornar algumas pressões, alguns lobbies, interesses políticos das financeiras, etc. E até hoje não foi possível. Então, já são mais de 10 anos lutando para que o Legislativo Federal ajude essas pessoas com dificuldades financeiras e há uma pressão muito grande. Há muitos deputados, senadores que apoiam essa ideia e que a gente percebe o quanto eles lutam e sofrem por enfrentar esses interesses políticos. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se também aqui, né, no âmbito municipal, há essa pressão tão grande de interesses e quão difícil é para uma vereadora que defende essas bandeiras de solidariedade, essa bandeira contra o racismo, essa bandeira que é de acolhimento e de defesa de políticas sociais, diante de pressões tão fortes no ambiente legislativo, né? Então, como é contornar, né, no ambiente legislativo pressões internas tão fortes de setores econômicos? Então, André, boa pergunta. Tem questões específicas das câmaras municipais, né? Então, acredito que a pressão, o lobby é muito maior no Congresso, porque legisla sobre questões trabalhistas, questões penais, questões previdenciárias mais amplas, né? No que tange ao município, a gente percebe bastante pressão social de categorias organizadas, porque toda a vida funcional passa pela Câmara de Vereadores, e algumas questões referentes a contratos, assim. Me lembro de uma vez a Ambev lá presente para tentar modificar aquela lei que proíbe a venda de bebidas dentro dos estádios de futebol, né? Eu percebo um lobby bastante grande das empresas de ônibus da cidade, que né, de cada 2 em 2 anos vem para a Câmara de Vereadores o projeto de isenção do ISSQN, né? E isso é votado pela Câmara e a gente está com uma denúncia muito grande em relação ao contrato que não vem sendo cumprido dessas empresas que hoje se organizam pela ATP, né, essa Associação dos Transportadores Privados, e a gente tem uma denúncia tão grande, já foi denunciado no Ministério Público, já tem parecer prévio em relação a isso, que a gente percebe que não é só uma questão de decisão política, tem mais coisa envolvendo aí essa morosidade em relação aos empresários de ônibus, esse setor na cidade, assim. Vamos ver agora que com o governo Mello isso se modifica. 2 anos de parlamento fica difícil da gente ter mais leitura, assim, sabe? Até porque um ano foi basicamente trabalho remoto, pandemia, só projetos específicos referentes ao Covid. Mas eu percebo que boa parte das decisões já estão encaminhadas antes mesmo de começar a votação. Não se trata de argumentos técnicos, não se trata de uma melhor retórica, de uma melhor argumentação, assim, são decisões pré-estabelecidas. Normalmente isso vem já pelo executivo, né? Projetos que vêm do executivo, que não partem de vereadores, já vem com uma composição de votos, né? Porque hoje o governo Marquesã tinha maioria, o governo Mello também tem maioria na Câmara de Vereadores, então são coisas que partem do executivo, já que já está sinalizado que tem um acordo de votação, cabe a nós, a oposição,
tentar postergar pedindo audiência pública, tentar algum parecer técnico contrário, mas assim, se eles têm os votos, normalmente eles votam e a gente tenta judicializar depois. Mesmo às vezes com parecer contrário da procuradoria ali da casa, eles votam. Então é uma decisão política e eles se impõem enquanto maioria mesmo, assim. Então são questões assim que faz parte da nossa democracia que as pessoas não entendem. Né? Primeiro, o que é a atribuição do vereador? Né, que a galera, boa parte das questões ali que fariam diferença na vida da cidade não cabe ao legislativo, tem vício de origem, né? Por exemplo, criar despesas para o município, abrir uma escola, abrir um CAPS EAD, ou, né, qualificar um sistema de saúde, isso não parte de nós. Agora a gente está tendo a oportunidade de ter as emendas impositivas, né, que foi uma alteração na última legislatura que permite os vereadores terem um recurso de 0,36% do orçamento, isso dá 1,5 milhão para cada vereador, destinar especificamente para determinados problemas da cidade. Mas isso é uma coisa muito recente, de um ano para cá. Né? Então, também, provavelmente, o lobby em torno dessa migalha vai vir também para os vereadores. Já vinham antes ONGs, associações, time de futebol, todo tipo de filantropia vinha pedir recursos para os vereadores para a gente fazer um intercâmbio com o executivo. Agora, a gente tendo esses recursos timbrados, assim, com certeza tem setores que já estão se organizando para ir bater na porta lá dos vereadores pedindo recurso. O hip hop, por exemplo, é um movimento que sentou com toda a bancada negra já, eles trouxeram 3 projetos para nós orçados. Então, também tem esse, entre aspas, esse lobby dos movimentos sociais, das entidades, né, civis organizadas. E tem esse grande lobby, que é os grandes projetos que muda a arquitetura da cidade, muda plano diretor, muda a constituição do município, que daí são esses setores aí, do setor financeiro, do setor da especulação imobiliária. Recentemente mudou todo o padrão construtivo da Zona Sul aqui da cidade, da Ponta Dourado, porque tem um empreendimento, que é a Arado Empreendimentos, que quer construir lá, né? E ela não pode construir lá. Então, não podendo construir, tu muda a legislação e agora tu pode, sabe? Coisas desse sentido, assim. Não foi a comunidade que se organizou. Aquele projeto foi elaborado por uma assessoria jurídica muito, sabe? Uma assessoria jurídica que o nosso povo não tem assessoria jurídica, não consegue recorrer, né? Então, esse setor que se adianta, né, consegue ter uma leitura da cidade para os próximos 10 anos, por exemplo, a continuidade da Orla agora, do Guaíba, né? São pessoas que estão pensando em investimento para os próximos 10 anos da cidade, não é o peão, não é o trabalhador, que nem sabe que vai ser construído umas torres ali do lado do Inter e que vai impactar toda a comunidade ali do Morro Santa Teresa, do Buraco Quente, né? Então a gente trabalha também muito nesse sentido, assim, pegando essas informações privilegiadas e levando para a população, porque nós somos a assessoria jurídica da população, nós temos o dever de conseguir usar desse posicionamento estratégico que nós temos lá dentro, muitas vezes não para fazer uma resistência técnica, porque não se trata de técnica, mas uma resistência política. A política tem capacidade de mudar a opinião dos vereadores. Tem uma experiência lá que foi o debate dos cobradores de ônibus da cidade, os votos por um voto a gente conseguiu engavetar o projeto, que era a última sessão do ano, a sessão já era 6 horas da tarde e a Mônica teve um mal súbito, teve que se retirar, assim. E assim, sabe? Então, são questões assim de experiência, de como é que tu lida com o parlamento hoje, que eu acho que é importante socializar. Antes de fazer protesto, tu saía de lá com negociações, com emendas aprovadas. Hoje, como a crise está mais acirrada, a margem de negociação dos direitos está mais difícil da gente conseguir algumas manobras. Está difícil. Antes de fazer uma greve, tu sai com uma mesa de negociação. Hoje tu faz uma greve, tu sai criminalizado com ponto cortado. Então, a situação política mudou, né? Ninguém quer perder dinheiro, né? E tem setores da economia que estão deixando de existir. Então, acho que é isso que também faz com que o parlamento, que era para ser a casa do povo, se torne esse espaço tão hostil, né? Toda vez que eu vi o povo indo para lá, o povo foi muito hostilizado, assim, sabe? E os mais antigos dizem que não, é a casa do povo, ainda tem uma visão mais romântica do parlamento e do parlamentarismo, assim. Eu já peguei uma experiência bem ruim, foi Marquesã, e agora com o Covid-19 também está bem
situação está bem polarizada, abre escola, não abre, lockdown, não faz lockdown. Então, assim, o povo está fora do jogo, a Câmara está só remotamente, então, menos ainda a pressão social está sendo ouvida. Não sei se eu consegui te responder, André. Não, é excelente, é exatamente isso. E em tempos sombrios, esse teu papel lá é muito relevante. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho e por toda a tua resistência lá com tantas pressões, e essas pressões só têm aumentado, não só em razão desse novo perfil autoritário que se tem visto na política, mas também em razão de toda essa miséria que sobreveio com a pandemia, né? Então, parabéns pela tua resistência, por toda essa tua luta e por conseguir segurar tudo isso em tempos de pandemia, né? Mas é excelente a tua resposta, obrigado. Eu vou passar a palavra, então, passo para a Vanessa. Vanessa é a nossa hostess, né? Então, passamos já para a Cris, né? Obrigada, André. Obrigada, Karen. Oi, Karen. Eu agradeço muito a tua assessoria que aceitou, fez o meio de campo para tu estares aqui hoje conosco. A gente vai divulgar bastante essa entrevista, espero que seja a primeira de muitas. Eu agradeço o André, a Kelly, a Vanessa, o Rafael, a Márcia, que é a nossa bibliotecária, que também está fazendo um trabalho muito bonito nessa semana do Dia Internacional da Mulher. Todas as colegas, são mais de 25%, se a gente contar também as servidoras, e a gente está comemorando não só nós mulheres, né? Todo mundo está comemorando uma nova visão do espaço de pertencimento. Todos pertencemos, e é essa a ideia que a gente quer nessa tua perspectiva de fazer um trabalho coletivo. Tu vê aqui que a gente não está sozinho, cada um tem um jeito de ver o mundo, mas tenta fazer de alguma forma coletiva, abrir as portas da universidade para as grandes questões, para as grandes discussões, como eleger não só uma estrela e uma parlamentar, mas um conjunto de ideias. E eu fico muito agradecida por tu teres, assim, de uma forma tão carismática, simples e visualizável, dito isso, que o direito e a luta pelo direito, ele não é uma caixinha, ele é um conjunto de situações que colocam em risco a vida das pessoas, a sobrevivência delas, a existência das pessoas, ainda mais hoje que a gente está passando por essa pandemia. E com todas as dificuldades que tu nos narraste até agora, que são muitas, né? Não ser a maioria, ser a minoria, representar uma maioria numérica, mas que tem um espaço muito reduzido, a dificuldade disso, né? A dificuldade de mais de 53% de candidaturas parlamentares de mulheres, só 3% terem sido eleitas em todo o Brasil, 5.570 municípios, mais ou menos. A concentração dos impostos no governo federal e a dificuldade do sistema de vacinação em massa, a questão dos lobbies que existem para a aprovação de leis, as dificuldades, como o André apontou, de aprovar leis que vão beneficiar não só as mulheres, mas a economia, porque se eu limpo nomes dos endividados, a economia gira. Né? Então, do ponto de vista do direito econômico, quem tem a caneta, quem tem o poder de montar um orçamento para um município, um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias, um plano anual, onde vai o dinheiro, com quem vai ficar, nessa perspectiva, assim, de alguma forma ainda existe na palavra e no poder do parlamentar um grande espaço. E eu queria que, além disso tudo, dessa perspectiva de sonhar, programar, projetar, tu pudesse dizer para as pessoas
o quanto é realmente importante a política e não fazer aquele senso comum. Isso é política, isso não depende de mim, depende de todos nós, né? Esse engajamento, essa tomada de posição, essa participação, porque como tu bem disseste na pergunta do André, quando a população pressiona e se mobiliza, causa um mal-estar, e esse mal-estar pode virar o jogo mesmo diante de uma maioria. Então, o que eu poderia, assim, te perguntar? São tantas as perguntas, mas, assim, qual a marca que tu queres deixar? Eu acho que tu já tem deixado muitas marcas, né? Que o parlamentar não é uma estrela, ele representa uma parte da sociedade e ele faz parte de um grupo. Ele não se elege sozinho e ele não pode esquecer que depois de eleito ele não pode deletar aquele corpo, né, de pessoas que apoiaram e deram a potência dessa eleição. Então, o que eu queria te dizer é qual o legado e o que tu deseja dessa primeira grande experiência e grande vitória que eu espero que se amplie. Eu acho que é isso num primeiro momento. E o desejo que ela se amplie, que ela siga, né? Que a gente construa mais pontes e mais horizontes e menos castelos e menos muros, né? Que a gente possa sonhar assim como uma pipa que voe alto, que siga livre, né? E que tenha a criatividade de saber trabalhar mesmo com a dificuldade de ser uma minoria na representação parlamentar, mas que ainda assim é resistência e é criativa em criar novas soluções. Eu acho que é isso num primeiro momento, e agradecer assim, muito mesmo a tua disponibilidade, da tua assessoria, que foi assim incansável, muito bacana, dar os parabéns lá para eles, que eu peguei o telefone, liguei, eles entraram em contato contigo, foi fácil, sabe? A gente acabou nessa reunião do... Desculpa. Tu falou com o Shin Nishimura? Sim, o Shin. Uhum. Nossa, de Faculdade de Educação Física. Eu entrei no movimento estudantil e ele já fazia parte do diretório acadêmico. E foi um dos caras também que ajudou a construir o alicerce. Nossa, o Shin é ótimo. Um beijo para o Shin. Mas fica à vontade para responder aquilo que tu acha que é mais pertinente. Tá, o que eu pensei aqui, assim, que eu acho que são discussões que a gente fazia antes de estar dentro do parlamento, que a gente agora, né, tá comprovando, assim, de certa forma, a gente está se achando por causa disso, assim, porque a galera tem toda uma expectativa, né, de se eleger e fazer a mudança por dentro do sistema. Então, para nós é importante a gente discutir a democracia, que tipo de democracia nós temos no nosso país e como isso se expressa também dentro do parlamento. Então, toda essa discussão assim de como é que é colocado os projetos em votação, tem o rito, tem o esquema, aquilo que está no papel, mas tem o que acontece na vida real, assim, sabe? Para mim, o mais legal está sendo conseguir poder falar em primeira pessoa como é que se dá, não só fazer a denúncia de fora, mas conseguir perceber por dentro como é que a estrutura funciona para manutenção de poder econômico, de poder político, para determinados segmentos na sociedade. Quando a gente diz que tem setores econômicos do comércio, da especulação imobiliária, do transporte, que pautam a cidade por nós, é disso, sabe? É desmistificar o parlamentar enquanto um sujeito potente, porque quem é que financia o parlamento? Né? O debate político e econômico que precede o debate político é um debate econômico, está imbricado, é uma relação dialética, mas em última instância a gente não enxerga os determinantes econômicos, a gente enxerga o Bolsonaro, a gente enxerga o Leite, a gente enxerga a Karen, né? Mas a gente muitas vezes não consegue entender, perceber dentro desse esquema quais são os interesses que a Karen está representando lá dentro. Né? A gente é bem explícito, a gente representa os interesses do povo trabalhador, das mulheres, dos negros e negras, do jovem, mas aquilo que a gente fala tem que se condizer com aquilo que a gente pratica lá dentro. Então,
todas essas contradições, essas nuances, eu acho muito bacana a gente debater isso, sabe? À luz daquilo que a gente faz, né? Tanto as candidaturas da esquerda quanto a direita, quanto as candidaturas das mulheres. A Câmara de Vereadores é a Câmara que mais elegeu mulheres no Brasil inteiro. E o que representa essas mulheres lá dentro? Isso é um balanço que o movimento de mulheres, o movimento feminista vai ter que fazer. Basta ser mulher, basta ter uma vagina, sabe, para legitimar a existência desses seres adentro. Assim como basta ser negro, olha o que está sendo o Holiday, o Fernando Camargo na direção da Fundação Palmares. Isso é balanço, porque a tática dos nossos movimentos de mulheres, de negros e negras, sempre foi se integrar ao sistema econômico e político que está posto por ações afirmativas. Então, tem que ter cota no fundo, tem que ter cota nas universidades. A gente quer se integrar, a gente quer ser aceito dentro de um sistema que é um sistema exclusivista. Não tem espaço para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. Eu brinco muito, faculdade de Direito, o Brasil tem a maior quantidade de faculdades de Direito, a soma do que o resto do mundo inteiro. Chuta uma pedra, sai um advogado. O que significa isso, sabe? De não ter espaço para as pessoas se realizarem dentro daquilo que sonharam ser, o que significa um sistema piramidal em que tem uma grande base de setores excluídos, de setores que não conseguem chegar à idade adulta porque são interceptados antes. Que sistema é esse, sabe? Então, a democracia que nós temos diz muito sobre a manutenção desse sistema e a gente tem que questionar essa democracia. Mesmo sabendo que a nossa democracia está sendo atacada por determinados segmentos da sociedade que estão percebendo agora que a nossa democracia é uma democracia fragilizada, uma democracia blindada para as mudanças estruturais. Mas isso a gente, né, quem vem de outros lugares de fala, já sabe disso há muito tempo. Os direitos lá da Constituição de 88, tem muitos lugares que não saiu do papel, que o direito de ir e vir sempre foi tumultuado, que tu não tem direito à vida, que está presente na Constituição. Olha o extermínio da juventude negra nesse sentido, sabe? Então, debater a democracia, debater o parlamentarismo enquanto um espaço legítimo de poder e de decisão. Quando eu chamo o povo para fazer parte da política, de certa forma, é para colocar esse conteúdo de uma democracia mais direta, mais participativa, mas não no sentido só de opinar, mas no sentido de poder debater, de executar e de avaliar aquilo que faz, sabe? De fiscalizar aquilo que está sendo executado e ter poder de interromper isso no meio e fazer esses balanços no processo. Isso não permite. Hoje, o sistema, do jeito que está posto, não permite isso. Não permite tu reavaliar o plano ao longo do processo. Os ritos do judiciário, do legislativo, são ritos que demoram um tempo que não é o tempo do povo, não é o tempo da urgência de quem está, né, passando por situações de vida ou morte. Agora, na pandemia, a gente está percebendo isso, né? Aprova um projeto de lei, o Bolsonaro veta, e tem que voltar para a Câmara de Vereadores, aí o Supremo... Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, assim. Então, quem são esses setores que estão por trás do Estado? Quem é essa burocracia estatal que faz com que as coisas caminhem e andem no tempo deles, e não no tempo das pessoas que pagam o salário dessas pessoas, que garantem a existência de toda essa estrutura? A gente ficou refém do Estado, né? O povo virou... E a direita liberal debate muito isso quando defende o Estado mínimo, que tem que desinstitucionalizar tudo e desburocratizar. De certa forma, a gente também tem que pensar sobre esse ponto de vista. O que significa o Estado, de fato, na vida do povo trabalhador, que não é servidor público, que não, né, não faz parte dessa cúpula do serviço público, mas é uma galera que vê o Estado muitas vezes como um problema. Aquele que desassiste, aquele que desemprega, aquele que desaloja, né, no caso das polícias militarizadas. Então, debater isso também, o Estado, a democracia, o parlamentarismo dentro disso, a representatividade, né? A representatividade importa, mas ao mesmo tempo não importa, né? Essa contradição e essa dialética que existe dentro dessas pautas políticas que tem que andar juntas, porque senão tu produz fenômenos ruins que vão se apropriar das nossas bandeiras históricas para implementar projetos alheios a essas populações, essas mulheres hoje que estão lá na Câmara. Para mim, expressam isso, expressam a pauta das mulheres burguesas, não expressa a pauta das mulheres que vivem do trabalho, que precisam dos direitos sociais, que precisam do Estado, sabe? Então, um pouco disso, assim, que eu acho que o que a gente faz lá dentro da Câmara dos Vereadores é isso, assim, é contrapor com essas reflexões, assim, sabe? Para além do produtivismo do projeto de lei, para além de fiscalizar os contratos, que são as nossas atribuições,
esse é o debate político que eu acredito que nos embasa lá dentro, assim, tanto para a gente não se encantar, né, com essa democracia, estarmos lá dentro, quanto também para a gente não se frustrar demais com aquilo lá, porque aquilo é o que é, não é nem mais nem menos. Nas gestões em que nós éramos maioria, né, digo hoje, os partidos que estão dentro do campo da oposição fizeram as mesmas reformas, os mesmos ajustes, entendeu? E por isso que eu acho que o povo tem essa apatia tão grande em relação à política, em fazer a política, porque o povo não é burro, entendeu? Até essa apatia é uma política, isso é uma consequência, o bolsonarismo é uma consequência do que nós, políticos, fizemos e fazemos dentro desses espaços legítimos da política. Por isso que eu gosto de legitimar também aquilo que a gente faz e que não tem tanta vitrine, aquilo que não é considerado político, porque eu acho que ali tem tecnologias, tem conceitos ali que para nós são valiosos, porque dentro dessa institucionalidade, os conceitos que estão ali é para manutenção dessas estruturas, sabe? Não é para subverter, não é para transgredir, é para manter essas estruturas. A nossa discussão de democracia, meu Deus do céu, o fascismo está aí, a gente tem que defender essa democracia com as unhas, só que essa democracia é extremamente limitada, blindada. Então, eu acho que é um pouco esse, se tiver um legado, né? Essa discussão política que a gente gostaria de, e é o que eu sempre faço, porque é o que eu mais gosto de falar é sobre isso, assim, é um espaço muito frustrante e muito hostil, assim, não é legal estar lá dentro, sabe? Eu falei isso muito para os vereadores negros que agora estão a bancada negra eleita, né? E eu acho que ontem mesmo eu estava numa live com o Gordo, com o Matheus Gomes, e eu estava comentando isso com ele, sabe? Certos graus e medidas, todo mundo tinha uma expectativa muito grande de virar vereador. E eu já estava vereadora porque eu era suplente, né? E aí agora, assim, eu olho para eles, assim, durante as sessões, assim, às vezes a Dai me mandava umas mensagens no início, Karen, é disso que tu falava, eu, porque é horrível, assim, é chacota o tempo inteiro, agora tá um grau bem baixo de debate, então parece um colégio, assim, sabe? Eles estão o tempo inteiro se afinetando, aí do nada argumentos do tipo, vai para Cuba, aparecem, sabe? Tipo, a nossa cidade fundando em bandeira preta, e tu vê umas discussões, assim, de pessoas que estão desconectas com a realidade, mas o papel deles lá dentro é esse, é criar polarização. Isso é o que sustenta o bolsonarismo, né? Polarização em cima de polarização. A gente fica discutindo o Fla-Flu e o essencial passa batido. E isso daí é muito, muito louco, porque isso é o rito, isso é o fazer parte do parlamento, é ter que ir lá e se posicionar em relação a isso, sabe? Muitas vezes a gente se silencia, sabe? Muitas vezes eu prefiro silenciar do que tentar mostrar um trabalho, um produtivismo dentro desse esquema, assim. Então, foco nossa luta, nossa organização mais para fora. Apesar da pandemia, tem muitas coisas que também cabem ao legislativo averiguar, fiscalizar, interceder. Então, é isso que eu estou tentando usar da minha energia nesse momento, assim, porque está bem difícil, assim, lá dentro. Te agradeço muito eu pôr os pingos nos is, né? Ancorar mesmo, pôr os pés no chão diante das dificuldades do parlamento, vamos chamar assim, né? Da Câmara de Vereadores, das discussões, ainda mais que não são presenciais agora, tudo fica mais complexo. E essa ideia, né, de passar a boiada, passando alguma coisa para distrair, para a gente acordar, despertar e verificar que a gente não pode ser tratado feito boiada, né? Não só no momento das votações, mas pequenos escândalos, pequenas provocações, todas as redes sociais, as pessoas ficam conversando, noticiando aquilo, enquanto projetos legislativos de fundo que dizem respeito. Se lembra, Cris, quando a gente assumiu a posse dos vereadores, que nós não cantamos o hino do Rio Grande do Sul? Aquilo ali virou manchete, até ameaças o Matheus sofreu, coitado. Porque é isso, sabe? Foi pincelado pela mídia de uma forma muito estratégica. O golpe mesmo é que a gente não conseguiu um espaço de poder na mesa diretiva, mas o que saiu para fora, os vereadores negros não cantaram o hino do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é racista. Ele é racista, sabe? Que a gente sabe que
Vai ser difícil modificar o hino do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa não é a prioridade nesse momento. Mas tu percebe que são coisas que não dependem de nós. E aí, quando vê, a gente está sendo questionado, porque, vocês não têm o que fazer. E tudo que a gente está fazendo é invisibilizado, porque a mídia, que é um puta de um poder, né, hegemônico na sociedade, junto com a Câmara de Vereadores, a mídia, às vezes, falta a Câmara de Vereadores. O André perguntou dos lobbies, né? Tem que ir para a rádio, vai para o Mota, vai para a Rádio Guaíba, vai para a Gaúcha. E aí, quando vê, o processo anda dentro da Câmara de Vereadores. Então, tem essas questões, esses instrumentos da hegemonia que, para o nosso povo, é interessante a galera perceber. Nem tudo vai se resolver ali dentro, né? Boa parte das questões tem esses outros canais, esses outros mecanismos que quem tem o poder econômico, a visão estratégica, quem tem projeto para a cidade, eles utilizam isso para se adiantar. O nosso povo tem que se adiantar. Racionais já falava, a missão do sofredor é se adiantar, então a gente tem que se adiantar. E o nosso papel lá dentro é ajudar, assessorando esse povo todo aí que está muitas vezes desatento, é levar a informação, ajudar a organizar, ajudar a fazer os debates, sabe? Acho que é essa a função do tribuno do povo, dos vereadores que se elegeram com a pauta de levar as reivindicações. Muito bem. Cris, eu não sei, acho que pelo horário a gente não tem condições de fazer uma segunda rodada, né? Eu acho que não. Ficaria difícil. Eu acho que a gente pode passar a palavra um pouquinho para cada um, finalizar, dar uma... Começo por mim aqui? Pode ser. Então, tá certo. Bom, assim, Karen, mais uma vez, assim, te agradecer pela disponibilidade, né, e dizer que o SAJU, o nosso Serviço de Assessoria Jurídica, né, da Faculdade de Direito, que eu tenho a honra de ser coordenadora docente atualmente, né, ele está de portas abertas, tá? Não apenas para ti, né, mas para o coletivo Alicerce como um todo, para qualquer tipo de assessoria jurídica que vocês precisem, projetos de lei, nós temos vários grupos, nós temos o GAP, por exemplo, que trabalha com assessoria popular, né? Convido também o professor André, a professora Kelly, quem sabe, para se unirem a nós no SAJU, propondo outros grupos com temáticas correlatas às áreas de vocês, né? Porque eu acho que a parceria entre o legislativo, os poderes, de um modo geral, eu sempre proponho parcerias também para o Poder Judiciário. Então, acho que a parceria da universidade, a universidade, sobretudo a universidade pública, ela precisa ser vista como uma parceira do público, né? Porque ela serve à população. E, da mesma forma, a todos os projetos que tenham como finalidade beneficiar a população. Venham eles do Poder Judiciário, venham eles do Ministério Público, venham eles do Poder Legislativo. Então, como aos demais, né, legisladores, a gente gostaria de deixar aqui, né, o nosso agradecimento especial pela tua presença hoje aqui, por poder te conhecer um pouco melhor e dizer que sim, na medida do possível, nós seremos parceiros, contem conosco, né? Para que vocês precisarem, né? E parabéns a todo o coletivo de vocês e a todo o trabalho que vocês desenvolveram. Obrigada, Vanessa. Vou contar sim, pode deixar. A Karen, eu estou muito feliz em ter tido a oportunidade, de certa forma, o privilégio de ser convidada pela Cris para te conhecer melhor. Porque às vezes o que a gente lê ou o que a gente ouve de uma maneira muito, né, que é veiculado pela imprensa, não traz para a gente essa possibilidade de, em uma hora, pelo menos, ouvir um pouco mais de quem você é, de quem é o coletivo, de quem é o Alicerce e do que vocês representam. Então, eu te agradeço por essa possibilidade para nós. E também vai ser uma possibilidade, um privilégio muito grande para os nossos alunos, e, claro, quem for acessar, né, a página no YouTube, poder conhecer você um pouco melhor. E aqui fica já, eu acho que é um convite já coletivo, né? Tanto para contares, como a Vanessa já disse, com o que a gente puder oferecer, mas também, se for possível daqui a um tempo, e como eu disse mais uma vez, espero que presencialmente, a gente poder compartilhar dessa experiência que tu estás vivendo. Porque esses desafios, às vezes o grupo de pessoas que está lá, ele vive e aprende muito.
e cresce muito com isso. E nós, como universidade, temos a missão de trazer essas experiências e compartilhar com o maior número possível de pessoas, porque é assim que a gente vai poder, digamos assim, aproveitar toda a experiência que vocês estão tendo para que a gente possa multiplicá-la, aperfeiçoá-la, levar para outros lugares, não só dentro, né, nesse escopo da política legislativa, mas quem sabe em outras áreas, e que a gente necessite ter colegiados que sejam muito mais participativos, representativos, plurais. Então, Karen, muito, muito obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade. É um privilégio conhecer você. Obrigada eu pelo carinho. Estou muito carinhosa. Obrigada. O professor André vai entrar de novo, eu acho. Ele disse que não está conseguindo ouvir, então, enquanto ele vai entrar de novo, eu vou me despedir e agradecer a Karen Santos, que gentilmente nos brindou com o tempo dela, com a experiência de vida, com os rumos, né? Os desafios. E, assim, eu confesso que eu gostei muito, Karen, de te contar um pouco da tua história de vida, sabe? Da capoeira, do clube, das histórias com teu pai, da tua vida. Eu acho que a gente nasce um ser político e a gente vai, às vezes, se intimidando. E o que tu conseguiste dizer para nós é que isso tudo que te fez, te faz, né? E eu acho bonito isso nas religiões de matriz afro, que o passado ele é a nossa força, né? Ele nos constitui o que a gente é hoje, e assim um reconhecimento dessa energia que a gente traz da ancestralidade. Isso tudo foi dito no que tu nos brindaste hoje aqui. Eu quero também agradecer muito a professora Kelly Brook, porque foi ela que tornou possível esse nosso evento. Em razão das minhas limitações, sabe, com essas questões de formalizar, ela foi assim, e é a nossa coordenadora, então ela deu o mote, e eu acho que ela foi assim, inspirada por ti, porque ela nos colocou todos como coordenadores, né? Ela colocou todos nós como coordenadores adjuntos, então aqui a gente não tem coordenadora, acho que a gente está inspirada por ti, aqui todo mundo coordena, todo mundo de forma colegiada pensou. E daí, quando iam me perguntando como é que vai ser, eu disse, não sei, vamos fazendo. E a gente conseguiu. Então, somos um grupo assim que foi pensando juntos. E eu acho que é isso que é bom. Política é isso. A gente improvisa diante da dificuldade. A gente cria diante do obstáculo. E a gente tem a força de ir em frente, mesmo diante de todos os obstáculos, né? E quando diz que as regras do jogo a gente vai perder, a gente cria uma mágica no meio do caminho, né? Uma certa ilusão de que a gente pode mudar. Eu acho que é isso, assim, não tenho palavras para agradecer, mas quero agradecer também a nossa coordenadora, a nossa diretora, tá? Quando iam brindar com o reconhecimento da primeira diretora do CAAR e a professora, a advogada Cléa Carpo, eu disse, acho ótimo, muito bom, mas a gente não é um carro olhando para o retrovisor, a gente tem que dirigir olhando para frente, para as novas direções, as novas direções que a gente quer tomar. Então, eu fiz um pedido que a nossa semana não fosse o reconhecimento de uma celebridade, mas pulverizar os reconhecimentos das mulheres que fazem a nossa vida cotidiana. Então, a nossa coordenadora, a diretora, e a Ana, a professora Cláudia Lima Marques, as duas, enfim, todo mundo foi partícipe de uma nova forma de comemorar, em que não existe um rei e uma rainha, existe uma multiplicidade de atores e todos eles são importantes. Então, eu acho que esse é um novo mundo que a gente quer construir, um mundo que todo mundo, de alguma forma, seja protagonista, que possa inovar e criar, não para si próprio, né? Mas para que todo mundo possa viver melhor.
superar as dificuldades, que são muitas, a gente não vai se prender hoje a elas aqui, a gente sabe que são devastadoras, né, no momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que é isso, a gente reservou um pouco do tempo para tentar sonhar e tentar construir. E está conseguindo, né? Conseguiu, em que pese a dificuldade, se reorganizar aqui. E o Rafael, que está aqui nos dando suporte. Agora, André, eu passo a palavra para ti. E depois para ti, Karen. Muito obrigado. Obrigado. Eu tive uma instabilidade aqui na minha internet, bem na hora que eu queria fazer. Está cortando de os meus agradecimentos. Muito obrigado por me darem a dar direitências mulheres na minha vida que sempre me orientaram e me deram os caminhos, né? A minha mãe é professora de História, a professora Cláudia Lima Marques, que hoje é a diretora da Faculdade de Direito, é a minha mãe acadêmica, foi ela quem me orientou no direito, foi ela quem sempre me deu todo o suporte, e hoje poder estar aqui na URGS ao lado dela é uma grande honra, e poder ouvir a vereadora Karen, que representa todos os meus ideais na política, na voz de uma grande mulher, é realmente uma oportunidade única. E eu tenho uma preocupação há muitos anos com o superendividamento e faço pesquisas e levantamentos sobre o perfil dos superendividados. E hoje não há mais dúvida nenhuma de que as superendividadas são mulheres, e são mulheres mais velhas, pensionistas, na sua grande maioria que moram em comunidades, boa parte pretas, pardas, com dificuldades financeiras porque são doentes. Em tempos de pandemia, isso só tem se agravado, e a solução que os governos têm apresentado, e muito disso em razão de fortes lobbies econômicos, tem sido aumentar o limite do crédito, ou seja, endividar ainda mais essas pobres mulheres. Então, vereadoras políticas, enfim, mulheres como tu, Karen, são o nosso alento na política brasileira, são a nossa representação. Então, muito obrigado por fazer voz nesse dia tão importante para a gente. Te agradeço a participação. Eu que agradeço, também vou precisar, André, dessa assessoria, até porque a gente tem um trabalho bem intenso com as terceirizadas que prestam serviço para o município, a gente quer debater esse projeto de lei que eu falei para vocês, e por mais que a gente não consiga ter força para aprovar ele, a ideia é justamente abrir discussão na sociedade, assim, para desmistificar essa ideia que colocam na gente, que é falta de mérito, é falta de compromisso, é tu que é desorganizada financeiramente. Então, tem determinações, desmistificar isso é libertador, porque daí tu para de individualizar, se culpabilizar e começa a pensar as injustiças de uma forma social, sabe? Te ajuda a te organizar, porque eu acho que é isso o meu papel também, assim, sabe? Enquanto pessoa que não quer ficar lá muito tempo e quer passar esse bastão de uma vez, como a gente ajuda as pessoas a se organizar e a lutar pelos seus direitos, assim, de uma forma mais coletiva e mais massiva, para um dia não precisar ter a Karen lá. Eu acho que isso é o grande legal disso tudo, é poder se autodestruir no processo, né? Para poder ter tua vida, fazer tua arte, ter teus filhos, poder viver, né? Viver não tinha que ser só resistir, né, galera? As pessoas têm muita esperança, e a esperança é de cada um e de cada uma, então é uma responsabilidade nossa, de cada um e de cada uma, movimentar, né? Do que ficar só na parte do esperar, movimentar essas nossas frustrações, as nossas angústias, num sentido, assim, sabe? O alicerce é um instrumento, podemos criar outros instrumentos, sabe? Que tenha essa dinâmica, esses conceitos, mas que a gente não se apega a nome, sabe? Que as pessoas consigam criar espaço de coletividade. Se o partido não é legal, cria um coletivo. Se o coletivo não é legal, cria um grupo de trabalho. Se o grupo de sabe? Não importa o nome, não importa acho que qual é o objetivo, o que estrutura esse ajuntar de pessoas, sabe? Qual é a causa?
E eu acho que isso, as pessoas têm que se organizar para lutar, gente. Não vai vir nada de graça. Os direitos só foram dados à base de muita luta, de muita guerra, de muito sangue, de muito suor. E não podemos perder que é uma guerra, é uma luta. Nós estamos em guerra, né? Não contra o vírus, não. O vírus é só mais uma arma biológica que está sendo utilizada para nos exterminar. Identificar isso, acho que também é libertador, assim, sabe? Tira do marco do indivíduo e põe no marco da sociedade. Mas agradecer, gurias, pela oportunidade. Estava nervosa, né? Porque a gente está com professora universitária, a gente sempre fica meio assim, mas espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído e estou sempre à disposição. Nas próximas vezes dá para chamar outro pessoal do mandato, tem o Shin, tem a Marina, que chegou agora, que para mim é minha referência, assim, ela que me chamou para fazer parte do movimento estudantil, a Nina, professora também de educação física, tem a Liana, tem o Doug, que é meu braço direito, assim, meu amigão, né, um puta de um companheiro. Eu acho que é isso, assim, para a galera poder também falar a partir da visão deles o que está sendo o mandato, assim, porque eu tenho uma tarefa que me coloca, eu vejo o mandato de uma forma porque eu sou figura pública. A galera que está estruturando o mandato, acho que também tem muito a dizer. E também é isso, sabe, dar espaço para essa galera poder. O Shin é maravilhoso, né? Um puta intelectual, assim, do nosso coletivo. Então, é um cara que, pessoas assim, que eu acho que também podem ajudar a passar essa ideia do que é o mandato coletivo, de fato. Muito bem, adoramos essa nossa experiência, essa nossa tarde aqui, né? Maravilhoso, né? Poder te ouvir um pouco as ideias do teu coletivo, né? Do Coletivo Alicerce. E com certeza, em outras oportunidades, a gente vai poder ouvir, conversar com todos vocês, né? Esperamos assim, né, Cris? Eu vou então passar a palavra para a Cris fazer o encerramento, na medida em que ela foi a idealizadora, né, desse momento aqui. Karen, eu só tenho a agradecer a ti e a todos os colegas, Vanessa, Kelly, André, o Rafael, e a tua assessoria. E eu desejo que vocês consigam construir muitas coisas com esse espírito inovador que vocês estão colocando em prática. Eu sei que muitos já tentaram fazer a mesma coisa que vocês, mas não é fácil, né? Às vezes as pessoas desistem no meio do caminho, mas me pareceu assim tão bem alicerçado que a palavra alicerce não está a troco de nada aí. Pode vir um outro nome, mas a gente só edifica sonhos e ideias com grandes alicerces. E espero que esse alicerce seja robusto e possa construir bastante. Eu agradeço de coração. Muito obrigada.